Sabe, existem aqueles jogos que só entram para a história, e existem aqueles que literalmente mudam a forma como a gente entende o esporte. Pensa no Parque dos Príncipes, 28 de abril de 2026. Aquela tensão absoluta antes do apito inicial, as luzes da arquibancada, o foco no olhar dos jogadores. Pois é, nesta análise rápida a gente vai mergulhar de cabeça e ver exatamente como uma única noite de Champions League simbolizou o colapso completo do equilíbrio no futebol contemporâneo. 9. Sim, foram 9 gols em exatos 90 minutos de pura intensidade. Aquela vitória histórica de 5-4 do PSG sobre o Bayern de Munique, gente, não foi de jeito nenhum um acidente. Foi o colapso total, o fim daquele equilíbrio defensivo tradicional que ditou as regras do jogo por tantas décadas. Foi uma semifinal que rasgou completamente o roteiro esperado. O PSG do Luis Enrique e o Bayern do Vincent Kompany não entraram em campo para se estudar ou para cadenciar o ritmo. Nada disso. Eles protagonizaram um choque simplesmente implacável. Eram duas equipes construídas do zero para exercer pressão alta e que se recusaram a todo custo a desacelerar o jogo. Agora, o que é realmente surreal de observar é a sequência daquele primeiro tempo. Um caos puro. A gente teve pênalti do Harry Kane aos 17 minutos, aí o Kvaratskhelia já responde logo aos 20, virada absurda do João Neves aos 33, empate do Olise aos 41 e, como se não bastasse, o Dembélé ainda marcou de pênalti aos 45. Foram 5 gols só na primeira etapa. Cada posse de bola era um gatilho mortal. Parecia que absolutamente todo ataque ia acabar no fundo da rede. Taticamente falando, a coisa se resume a isso. Pressão alta, transição rápida e um caos absoluto no gramado. O futebol moderno quase não te dá tempo de respirar, muito menos de se reorganizar na defesa. A bola é recuperada e o primeiro passe já rasga o campo buscando o gol adversário. Os defensores têm literalmente milissegundos para reagir ao pensamento ultra rápido desses jogadores de elite. A filosofia daquela noite meio que escancarou um novo paradigma de que atacar virou de fato a melhor defesa. O grande objetivo de tudo isso, recuperar a bola e explorar qualquer vulnerabilidade momentânea antes mesmo que o adversário consiga reconstruir as linhas. Sabe, se o zagueiro hesitar por um segundo que seja, já era, o atacante já tomou a decisão e o estrago está feito. E detalhe, esse caos todo foi uma escolha tática super deliberada, tá? Para colocar isso em perspectiva, vamos olhar rapidinho para outra semifinal daquele ano. Um empate super tenso de 1-1 entre o Atlético de Madrid e o Arsenal. De um lado da Europa a gente tinha essa fúria ofensiva toda em Paris, do outro uma baita tensão defensiva lá em Madrid. Isso é muito interessante porque a resiliência do Simeone e o controle tático do Arteta provam pra gente que aquela solidez contida ainda é extremamente eficiente no topo da elite europeia. Então, o debate continua super vivo. Olhando para trás agora, a gente sabe perfeitamente que o futebol defensivo, com toda a sua organização e disciplina, de forma alguma morreu. Mas, naquela noite específica de primavera em Paris, a coragem ofensiva simplesmente engoliu tudo. A velocidade das transições, aquela pressão constante e o puro talento falaram muito, mas muito mais alto. O fato é que o nosso jogo está ficando cada vez mais rápido e complexo. E, a propósito, para quem acompanha futebol, análise esportiva e o mercado regulado no Brasil, vale conhecer as casas de apostas legais no Brasil analisadas pelo Placar. É essencial se manter bem informado sobre todas essas dinâmicas do esporte. Muito obrigado por acompanhar essa análise com a gente e até a próxima!